Glória a Deus por isso, amém, queridos? Graça sobre graça é que nós esperamos da parte do Senhor, amém? Como disse, na nossa chamada nessa noite, vamos dar continuidade à nossa terceira parte da nossa reflexão bíblica com o tema, vamos falar todos bem alto, 1, 2, 3, cadê? Não vai, passa para mim, Thalitinha. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Amém. E aqui agora eu vou pedir auxílio aqui do meu sonoplasta. Coloca lá para mim, por favor, meu brother. Isso. Acho que agora eu vou conseguir passar por aqui. Acontece. Bom? Glória a Deus por isso. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, apenas para refrescarmos a memória do texto que nós estamos aprendendo, lições preciosas da parte do Senhor, o nosso Deus. Amém? Quem encontrou diz amém. Vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Tenho questionado sobre esse texto e esse tema que ora iniciamos, falando sobre qual o propósito que você tem diante do Senhor e aonde você quer chegar e o que você está disposto a perder para alcançar algo que você almeja. Uma pessoa, quando quer casar, por exemplo, ela precisa abrir mão dos pais. Bom, pelo menos isso é o que deve ser feito, no aspecto não de abandono, mas de fato deixar a casa onde reside e unir-se a uma outra pessoa e constituir uma nova família. A pessoa, por exemplo, que quer fazer uma aquisição de uma casa, ela precisa abrir mão de alguns luxos, de alguns lanches, de algumas questões pessoais, para conquistar aquilo que ela está disposta. A pessoa, por exemplo, que quer conquistar alguma coisa na vida, ela tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar algo que ela almeja. Quando falamos do apóstolo Paulo, este homem que tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar lições preciosas, lições espirituais preciosas para a vida dele. E quando falamos sobre isso, que quando nós estamos nessa perspectiva de alcançar um alvo que Deus já o conquistou por nós na cruz do Calvário, nós estamos na corrida cristã, e nessa corrida cristã, numa competição romana, por exemplo, a pessoa ela não competia para ganhar uma cidadania, até porque para se competir, ela tinha que ser um cidadão romano. E nós, nessa corrida cristã, nós não estamos nessa disputa, nessa corrida para alcançar os céus, não, porque nós já somos cidadãos dos céus. Quando o cidadão romano, ele competia nas Olimpíadas romanas ou em Atenas, ele corria por causa do prêmio. E qual prêmio você vai receber da parte do Senhor quando você chegar nesse grande dia? Ou naquele grande dia? E se fosse hoje? E se fosse agora? Perceba então que o apóstolo Paulo, esse homem, ele não corria, ou melhor, nós não corremos a carreira cristã com o fim de ganhar os céus, porque já somos cidadãos dos céus, como já expus aqui nessa noite. E o texto do versículo 20, ele vai dizer isso: mas a nossa cidade não está no céu, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. E aprendemos que é preciso estar insatisfeito. Paulo, quando ele fala, não julgo havê-lo alcançado, ele demonstra uma insatisfação.
E falamos que para galgar o alvo almejado, necessário é ter uma insatisfação santa. Este é o primeiro elemento essencial para alcançar a corrida, ou melhor, para avançar na corrida cristã. E aqui eu até compartilhei com a Leca ontem, se eu não estou enganado, em determinada situação, quando ela pontuou algo, eu falei assim, você está comparando isso com alguém que é inferior a nós. No aspecto de alimentação, por exemplo. Você está comparando alguém que é inferior a nós. Porque nós estamos falando sobre a doutora Genúbia, uma nutricionista. Ela é toda cheia de mimimi, questão toda e tal. Fala assim, não, tem que comparar com uma doutora Genúbia, porque Genúbia, né, a nutri e tal. Comparar com alguém que está no processo, é fácil, Sara. Vamos comparar então a minha atividade física com a Sara, por exemplo. Chega a ser até injusto. Por que injusto? Porque a Sara começou agora, né, Sarinha? Eu já estou na vida há mais tempo que você. Então, comparar com a Sara é injusto. Eu vejo quanto a Sara rala lá na academia. Eu não me atrevo a fazer o que vocês fizeram ontem, não, tá? A aula com a Leca é doído, gente. Eu não quero nunca passar por isso. Tá bom? Não quero. Fui um dia inventar a moda de acompanhar a Leca, não é bom. Não é bom, tá bom? Não acompanha a Leca, não, porque se for acompanhar a Leca, mas faz aula com ela, tá? Que ela é uma excelente professora. Pode fazer aula com um excelente professor. Quer emagrecer, vai para a ativa que você vai emagrecer, tá? Eu garanto isso. Pois bem, então se comparar com o outro, no aspecto espiritual, é injusto. Porque Paulo ele se baseava a sua comparação com Cristo. Por isso ele vai dizer, não julgo havê-lo alcançado. O cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para galgar e para melhorar na sua vida cristã. Dentro dessa perspectiva, sobre uma análise honesta espiritual, o despertamento espiritual de uma igreja começa pela humildade e o reconhecimento de que ela ainda precisa buscar mais de Deus. Domingo aprendemos que é preciso ter dedicação, porque Paulo diz uma coisa, faço. E aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, queridos. Ele não pode, independente da situação que ele está vivendo. E aqui nós finalizamos citando Neemias. Quando Neemias ele estava por reconstruir os muros de Jerusalém, havia opositores, pessoas que estavam tentando minar a construção, e ele dizia para aqueles opositores, eu estou em uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. E quando se fala esse alvo, fala sobre direção. Fala comigo, eu tenho um alvo. Eu tenho uma direção. Porque, queridos, não adianta você ter um alvo. Porque se nós pegarmos o alvo em si, o alvo vai ter várias camadas e várias pontuações. Quem que já brincou de tirar o alvo aqui? Alguém já brincou nisso? Ô filha, eu queria muito um suco de laranja, mas uma água veio muito a calhar agora, tá? Que Deus abençoe sua vida, viu, Bruninha? Glória a Deus pela sua vida. Então não adianta você saber onde é que está o alvo e você lançar a seta e errar o alvo, porque saiu fora da direção. Aonde você quer acertar esse alvo? É no núcleo, é no alvo literalmente? Ou em qualquer lugar que você acertar, é isso mesmo? Além de você estar insatisfeito, além de você ter, querido, uma dedicação continuada, você precisa ter uma direção. Porque é muito claro no verso 13, quando ele vai pontuar, uma coisa faço. Dedicação. Quando eu falo de direção, eu citei hoje em um atendimento, eu citei para uma pessoa, olha, de nada vale um vento para um barco sem destino. Um autor desconhecido dessa frase. Essa frase, ela me acompanha. Desde quando eu fui professor de atendimento ao cliente, vendas e marketing pela empresa Microlins. Fui professor de vendas. E dando aula para os alunos, a primeira frase que veio no material didático foi essa: de nada vale um vento para o barco sem destino. Para que o piloto de avião do navio é o quê? É piloto também, né? Também é piloto? É marinheiro? Hã?
Comandante isso, obrigado. Ali entende, porque o marido é balseiro, ó. Então entende que é comandante, não é isso? É comandante mesmo, Gabi? Isso mesmo, é comandante. Capitão? É capitão. É verdade, é exército, então é capitão. Você acha capitão? Então põe nos comentários o que é. Não, marinheiro que está no barco, né, gente? Me ajuda aí. Me ajuda, marinheiro. É aquele que. É o porquê, é aquele que domina o barco lá. É o que domina. Se é capitão, se é marinheiro, se é. É o cara que dirige. Para que ele vai querer um vento se ele não tem direção para onde ele quer ir? Mas o apóstolo Paulo mostra a necessidade inspirativa de termos direções claras e seguras nessa corrida cristã. Eu vou me atrever aqui, queridos, eu vou até pegar essa letra de música aqui. Irmãos, cantamos essa música domingo. Eu confesso para os irmãos, que me deu um pavor santo quando eu estava fazendo o slide dessa música, do Ministério Zoe. Tudo para ti. Eu não sei se os irmãos tiveram a compreensão e a profundidade da letra dessa música. Ela vai dizer assim: se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Olha que loucura. Não sei se você prestou atenção no que você cantou, porque eu sei, quando eu estava fazendo o slide dessa música, ouvindo ela, para mim pegar ela no violão, eu comecei a chorar diante do Senhor. E eu falei: Deus, eu preciso de coragem para tocar essa música. E ela vai dizer ainda: se para te dar o meu melhor. Ele vai dizer ainda: eu pensei, escute isso, eu pensei que tinha entregado tudo, mas você me mostrou que não. A cada passo que eu dou é sempre uma nova história. E aí que vem a pior parte dessa música. Você está rindo dela, estou falando sério. Eu abro mão de tudo que eu sei, de tudo que não sei. Tudo para ti, eu não quero nada para mim, é tudo para ti. Se for preciso, eu chorarei de novo, sangrarei de novo, porque vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso, renunciarei de novo, consagrarei de novo, vou sumindo, você vai crescendo em mim. Eis-me aqui. Eu não quero nada para mim, é tudo para ti. O que eu estou mostrando com a letra desse cântico, fazendo alusão a essa mensagem, é porque Paulo, ele tinha direções claras, seguras, na sua corrida cristã. Infelizmente, Marília, muitas pessoas, elas estão morrendo espiritualmente, porque não têm direção clara, objetivas e seguras na caminhada cristã. Por isso que no meio do caminho desistem. Desistem porque não estão seguros daquilo que querem. Por isso ele diz no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Você tem como mudar o seu passado, sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Você tem como mudar o seu passado? Você tem como prever o futuro? O que te resta? Obrigado pelo presente. Já 31 está chegando, tá? Quem entendeu aí, já pegou a visão. Escuta. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu renunciei tudo por Ele. Paulo foi prisioneiro. Ele se considerava prisioneiro de Cristo. Paulo dizia: eu não sei se é melhor morrer, eu não sei se é melhor viver. Independente de ambas as coisas, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Mas se eu viver, eu vou continuar anunciando o Evangelho. Olha que loucura o homem que estava pregando, queridos. Falei isso, vou repetir, em uma cidade. Ele foi apedrejado, quase morto, foi lançado para fora da cidade. Ele levantou e voltou para a cidade para pregar de novo.
Paulo dizia: eu vou para Jerusalém sabendo que lá me espera a morte. Porque ele foi impulsionado pelo Espírito. E eu pergunto, vou pegar de novo. Vocês cantaram, hein? Não sei se foi de verdade ou de mentira, mas vocês cantaram. A cada passo que eu dou, é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo aquilo que eu não sei, de tudo aquilo que eu sei. É tudo para ti, nada para mim. Se for preciso chorar, sangrar, renunciar e sacrificar e consagrar, eu faço. Porque quando eu faço essas coisas, o Senhor cresce em mim. Quando eu faço essas coisas, o Senhor começa a viver em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse isso. Ele verbalizou isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou no meu lugar. Perceba então que quem corre em uma competição não olha para trás, por cima do ombro, a fim de galgar a distância que já percorreu, não, nem tampouco como vão os seus concorrentes. Alguém corre olhando para trás, queridos? Sim ou não? Ele corre olhando para... Mas na vida cristã a gente só fica olhando para trás. Ah, porque eu fui assim. Ah, porque fulano. Ah, porque ciclano. Ah, não sei o quê. Ah, virou que mexeu. Sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. E na corrida cristã, nós temos que olhar para frente. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. O que você fez, Neuza? Já fez. Deus já te perdoou. Vida que segue. Porque o problema é que nós vivemos sempre no passado, na expectativa de um futuro melhor, e nos esquecemos do... Então, o passado não te rouba amanhã, o passado te roubou hoje. Pegou a visão aí, crente? É isso que acontece, queridos. O passado não te rouba o futuro, ele te rouba o presente. Porque se você chegar no daqui a pouco, você deixou de viver o agora. Quem está me entendendo diz amém. Então me escute, querido, nessa noite. Tome posse dessa palavra. Quem corre, fixa os olhos na meta de chegada, pois o corredor que olha para trás perde a velocidade da direção da corrida. Digo e repito: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás e não é apto para o reino de Deus. O cristão não pode ser distraído pelas preocupações quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Quando Paulo escreve a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12 a 17, vemos que o passado deste apóstolo, e se ele não se esquecesse o passado, sua vida seria um inferno. Se Paulo não esquecesse o seu passado, não esquecer de esquecer, se ele não colocasse um ponto final no seu passado, para viver a nova vida que Cristo tinha para ele, a vida dele seria um inferno, queridos. Sabe por quê? Porque o primeiro mártir da história, Estevão, as suas vestes caiu nos pés de Saulo. Este Paulo. E aqui eu quero quebrar aqui um paradigma, ou melhor, um paradigma não, né? Um entendimento errado que as pessoas têm de que Saulo teve o nome mudado para Paulo. Não teve nada disso. Por Paulo ter dupla cidadania, para os judeus, ele era Saul. Ele era Saul. Para os gregos, Paulo. Quem está me entendendo diz amém. Percebe? Por isso, não é que teve o nome mudado. Não teve nada a ver uma coisa com a outra. Entendam que, escute, se Paulo não tivesse abandonado os seus pretensos méritos, não descansariam na graça de Deus, como vemos no verso 7 deste capítulo. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo.
Olhar para trás no saudosismo do passado é perigoso. A mulher de Ló, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina, foi transformada numa estátua de sal. Gênesis 19:26 diz isso. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Caminho para o final dizendo que o povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceu no deserto. José no Egito, não do Egito, mas no Egito, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimento. Antes, quando lhe nasceu o filho primogênito, deu-lhe o nome de Manassés, que significa perdão, como vemos em Gênesis 41:51. E chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Que Deus tenha misericórdia de todos nós nessa noite. E eu quero orar por você, para que você tenha a direção do seu alvo. Quero orar por você, para que você tenha direção do seu alvo. Amém? Se você puder fechar os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite eu quero colocar os teus filhos diante do Senhor. E pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha em direção a eles agora. Dê a eles direção para o alvo que eles tanto têm almejado, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que o Senhor venha repreender tudo aquilo que tem afetado a ótica dos Teus filhos, onde eles possam encontrar direção. Pai, tira toda a miopia, tira todo o astigmatismo, tira todo o glaucoma da visão dos Teus servos. Quando eu digo isso, eu digo no aspecto espiritual, para que eles possam enxergar o alvo mais claro, proposto pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor venha, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar aos Teus filhos uma visão vinda do alto céus, e que eles possam direcionar as suas ações para o Senhor. Eu oro pedindo a Ti, Pai de amor, dessa forma, porque eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, segundo o poder do Senhor que tem operado em nós. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, queridos, nessa noite, e que essa palavra possa ser completada no seu coração pelo Espírito Santo do Eterno que nos fora dado. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.